Fala galera, eu tô aqui com meu amigo Teófilo. Deixa eu tirar o copinho aqui, tá atrapalhando. O copo tá maior do que a cabeça dele agora. Estamos comentando sobre se você errar alguma palavra, se você é uma pessoa que é humilde e não sabe pronunciar uma palavra tipo útero. A gente tava conversando aqui agora. Se Deus ele vai. Se você falar o nome de Jesus errado, né? Tem gente que fala que não se deve nem falar Jesus, que tem um erro no J, alguma coisa assim. Se Deus vai ouvir seu coração, ou se Deus vai falar assim, não, esse aqui é meio idiota, esse aqui não sabe falar direito, não. Tava contando a história do irmão que falava Jesus, como é que é? Ele falava, ele Escuta, não escuta sabia aqui. pronunciar direito, né, o nome Ah. Jesus. Então, em vez de falar Jesus, ele falava assim: repete comigo, irmão. Jesus, Jesus, Jesus. Aí a gente repetia: Jesus, Jesus, Jesus. Então é uma questão que não é a pronúncia certa, né, que vai fazer as coisas acontecer. É exatamente aquela questão da sua fé. Então, quando ele fala, ele chamava. Esquece que tá gravando, vamos conversar isso. E quando ele chamava realmente assim, né, que trocava o O, né, pelo o E pelo O, então tudo assim, repete comigo, repeto, repeto. Então Ai, aí ai. a gente repetia, né? Repete comigo. Repeto, se repetir errado. Esse camarada aqui tem umas histórias, porque são quanto tempo de evangelho, Teófilo? De evangelho, de estar na casa do Senhor, de conhecer a São... palavra. Nossa, eu até perdi as contas, meu filho. Agora você ficou. São vários anos. Ele tá querendo falar não, porque ele tá com medo de falar a idade Vários dele. Ele tá anos. sem graça por Vamos causa disso. colocar aí, vamos colocar Se ele falar, o pessoal vai calcular a vamos idade dele. calcular a idade. Mas eu tava comentando com ele que tem coisa que a gente vê, que a gente presencia no evangelho, que se a gente contar pra pessoa que não é evangélica, o pessoal acha que você tá contando piada. Que são coisas que... Tem muita Igual a gente tava comentando muito sobre Deus ele vai ouvir seu coração, Deus ele vai importar do jeito que você tá falando, se você tá pronunciando a palavra correta. Tava contando a história aqui do útero, né? A gente tava até zoando. Como é que é? Conta essa história de novo. Um certo irmãozinho que foi orar para uma senhora, né, que tinha um problema no útero e ele não sabia pronunciar útero, Ah. então chamava úto. Então a gente estava Como é que é? questionando de forma Ah. que Deus ouve a oração mesmo sendo errada, a palavra sendo pronunciada errada, Ele claro tá que falando o ouve. quê? Né, úto. Aí eu fiquei imaginando assim, imagina ter um telemarketing lá no céu. Tá lá o anjo lá. Aí o irmão tá falando assim, abençoa, Senhor. Como é que é? Úto. Só um minutinho, Senhor. Aí chega pra um anjo maior. Tô pra liberar uma benção aqui. Jesus até autorizou, mas o irmãozinho tá pedindo pra abençoar, pra curar do útero. Que é isso? Chama o Miguel lá. Miguel é mais antigo, Miguel vai saber. Então Deus não vai preocupar com isso aí, se você tá falando errado. O que importa é a intenção do seu coração. É Então, isso mais do que qualquer pessoa, Deus conhece, né, quais são as intenções do coração. Então não adianta, né, querer enganar, mesmo com palavras, né, de autoconhecimento, né, que se expresse, né, bem. O importante mesmo é aquilo que, né, sai do coração. Então se a pessoa falou, realmente Deus vai entender perfeitamente o que a pessoa está dizendo, o que a pessoa quer, né, por mais que o outro não está entendendo, não está sabendo, né, mas Deus está entendendo, né, Deus sabe, né? Então o que tem valor mesmo, o que tem importância mesmo é a questão né, da sua fé. Muitos questionamentos que a gente realmente tem em relação a assim, dúvidas de vários aspectos, de várias coisas, né, que ocorrem principalmente em relação assim, a Bíblia. E lógico que a gente como ser humano a gente questiona, a gente tem dúvida, né, mas o mais importante mesmo, né, Wagner, é a questão mesmo da sua, né, fé em relação ao seu posicionamento em relação a Deus. Você crê em Deus, sabe que Ele é o autor, né, aquele que faz, aquele que realiza todas as coisas, independente das demais coisas que a gente tem conhecimento. Então isso é que porque vale. é interessante você conhecer a Bíblia, né? Claro. Muito interessante, muito importante e é preciso. Muita gente tá virando massa de manobra aí porque não conhece a Bíblia. Tá ouvindo só o que o pastor, um presbítero, um profeta fala.
não estuda a Bíblia, né? O próprio Jesus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas, sempre tem aquele mas, né? Desde que eu gosto de falar, que sempre tem aquele mas. Mas é o seguinte, não é de conhecer, é de conhecer e praticar, né? Não é só de conhecer a palavra que você tá garantido nos céus, que você vai ser abençoado. Só a palavra mata, né? Não é só de conhecer. Se fosse de conhecer muito, o diabo conhece a Bíblia mais que todo mundo, porque ele existia antes da palavra da Bíblia ser feita, né? Já estava garantido, mas Tava garantido. É importante conhecer, né? Lógico que dentro do conhecimento que a gente tem, né, que a gente possa, né, discutir, debater em relação naquilo, né, que o outro tem, né? Então isso é fundamental, né? Que a pessoa cresça, né, no conhecimento, né? Porque a Bíblia diz que o meu povo erra, né, por falta de conhecimento. Mas o conhecimento, né, dentro daquilo né, que não é sadio, é simplesmente, né, para, né, se esbanjar, né, para que a pessoa realmente, né, demonstre aquilo que é, não é importante. O importante é que você cresça em todos os aspectos, tanto no conhecimento, né, da letra, quanto no conhecimento também espiritual, né, que vai fazer a diferença. Que tem poucas pessoas que têm apenas o conhecimento espiritual, mas é o suficiente, né, para que ela atinja o coração de Deus, né, para que ela alcance, né, as coisas de Deus, que é mais fundamental nisso, né. Mas o conhecimento teórico, né, isso é importante, né, para que outras pessoas não venham te enganar em relação a palavra, porque hoje tem sido, né, algo muito grandioso em relação assim, ao mundo que nós vivemos, as pessoas usando da própria palavra para enganar, né, os fiéis, né, e as pessoas têm sido enganadas, né, com facilidade, né, porque falta ali, né, o conhecimento. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente não é enganado. Falta de vergonha na cara também, né? É. Eu tava falando com o Teófilo aqui, eu sempre falo com ele que é o seguinte, a pessoa pode ser enganada, entrou na igreja, vamos supor, né, não são todas, mas vamos supor que o pastor não vale nada, não vale nem a roupa velha que ele usa. Velha não, né, porque se o pastor não vale nada, a roupa dele, tá valendo mais. A roupa dele não é velha, a roupa tá valendo mais. Então é o seguinte, o cara entrou, foi enganado, vamos supor que foi enganado 1 ano, que já é muito, na minha opinião, porque é o seguinte, que quando você conhece a Deus, primeiro amor, você conheceu a Deus, igual uma namorada, você conheceu uma menina, você gosta dela, você gosta do camarada ali e tal, a primeira coisa que você vai fazer é querer conhecer a pessoa, né? Se você quiser casar com a pessoa, você vai querer conhecer mais ainda, vai querer conhecer a família, como ela trata a mãe, como ela trata o pai, como é que ela é com a família, com os irmãos. Quando você está conhecendo Deus ali, o primeiro amor, claro que é o certo você querer conhecer Ele a fundo. Como é que a gente conhece a Deus? Lendo a Bíblia, através da Bíblia, da palavra. Então se a pessoa está 1, 2, 3, 4 anos, está acreditando ainda só na conversinha do pastor, que está ali só querendo sugar o dinheiro daquela pessoa, né? Está querendo dominar a vida daquela pessoa e a pessoa não está estudando a Bíblia, o pastor está errado. Mas o mais errado está a pessoa que está lá. Sujeitando, né? Que a pessoa virou massa de manobra porque quis, porque não está estudando, não tá querendo conhecer. Tá querendo ser enganada, né? Na verdade também, tamanho dos olhos. Desse tamanho é cada um, né? Porque tá achando que vai dar a Brasilinha velha ali, não, eu vou dar essa Brasília aqui na oferta, na fogueira santa, né? Não vou falar nome de igreja não, todo mundo sabe quem faz fogueira santa aí. Que de santa não tem nada, né? Vou dar minha Brasília. Vai virar uma Ferrari. Deus vai me dar uma Ferrari. Você estuda? Não. Você tem alguma qualificação? Não. Deus vai me dar pela fé. As pessoas esquecem que na Bíblia são vários mandamentos, né, Teófilo? Né? Eles falam principalmente dos 10 mandamentos. Mas as pessoas esquecem de um dos primeiros, se não for o primeiro, é um dos primeiros. Se eu estiver errado, você me corrija. Que é o mandamento que Deus deu para Adão. Comerás do suor do teu trabalho. Então, se você estuda muito, se você trabalha muito, você vai ter. Se você não estuda, você vai achando que Deus, pela fé, Ele vai te dar. Sendo que você não fez nada para aquilo ali. Você não plantou para colher. Você vai colher o quê? Você plantou Brasília, você vai colher Ferrari.
Ferrari, tem muita gente. Você vai se Ferrari. Você vai se Ferrari. Literalmente, se Ferrari, né? Ué. Mas a questão é... Deus é brincadeira. A palavra de Deus é simples de entender. Na realidade, as pessoas, elas gostam de ser enganadas, né? Gosta. Tem gente que gosta. Você fala a verdade para a pessoa, que é a realidade, né? Lógico que a fé, ela te proporciona, né, a conquista, né, de muitas coisas, né? Mas a gente tem que olhar realmente assim, onde que, né, qual é a meta, né, da nossa conquista, né? Para que a gente não possa ser enganado, né, pelo ser humano, porque o ser humano, principalmente no mundo que nós estamos vivendo aí, são especialistas, né? Se virou pessoas assim que parece que estudam, né, para enganar as outras pessoas, né? Então já tem assim aquela didática, né? Mas é igual o cara que vende peça. Você vai entender, eu tô igual a Jesus, tô falando por parábolas. É igual o cara que vende peça roubada de carro. Por que ele vende uma peça roubada de carro? Primeiro, porque tem comprador. Se não tivesse comprador, ele não vendia. Por que a pessoa rouba? Porque tem a pessoa que vai comprar aquela peça para repassar. Entendeu? Mesma coisa a Bíblia. Mesma coisa a Bíblia não, mesma coisa são os religiosos, né? Se tem os enganadores, é porque tem gente trouxa, né? Tem um ditado aí, isso não é Bíblia não, gente. É 1º Ser Humano, capítulo 4, versículo 5, né? Isso é do ser humano. Isso é verdade. O pessoal fala que todo dia sai um bobo de casa. Eu já acho isso errado, porque sai mais que o bobo. Sai muita gente. Não é só um não, tá saindo muito. E não é só o bobo, às vezes a pessoa não é só boba. A pessoa, às vezes, ela é simplesmente, pura e simplesmente olho grande, né? Ela, na verdade, não tá querendo conhecer o dono da benção, ela tá querendo a benção que o dono da benção pode proporcionar para ela. Se ela fizer aquela vigília de sete sábados, 7 sexta-feiras, se ela pagar aquele carnezinho, Deus tá nem aí se a pessoa não estudou, se a pessoa não correu atrás para ter uma vida melhor, né? Deus tá nem aí pra isso não, Deus abençoar ela porque tá naquele carnezinho ali. E a gente sabe que não é isso. Que Deus não é isso. Com certeza, mas as pessoas elas precisam sempre de amuleto, né? Amuleto. Então cria um amuleto realmente para colocar a sua fé em relação para que alguma coisa aconteça, né? Porque dentro daquela questão, em que a pessoa ela já não tem mais a consciência daquilo que ela pode produzir, daquilo que ela pode fazer, e as coisas mais naturais, né, que a gente vê isso, né, dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, daquilo que a pessoa ela pode adquirir algo, mas as pessoas elas não estão focada nisso, né, de querer passar o seu tempo, gastar o seu tempo, porque leva tempo, né, para adquirir todas essas coisas, né, através dessas coisas. Então vai mais através da facilidade. Então e a pessoa te enganou, falando que é fácil, né, que você vai conseguir através disso. Quem não quer facilidade hoje? Então e hoje as pessoas principalmente se você já for zoiudo, né? Se você for zoiudo, você cai fácil. Então e as pessoas realmente naturalmente isso porque querem a facilidade, né, uma coisa mais fácil, né? Porque se realmente, como você diz, né, que a pessoa está ali, né, produzindo uma peça, né, que não é legal nem nada, outra tem um comprador para aquilo, porque é mais fácil, sai mais em conta para ela fazer aquilo do que ela adquirir uma coisa que é mais honesta, né? Então isso está interiorizado, né, no ser humano que já é, né, corrupto, né? Corrupto. Quem realmente o faz, está disposto a fazer isso, a pagar por isso. E dentro disso, realmente assim, não só as pessoas que estão enganando, mas as pessoas que estão participando também se tornam também corruptas em relação a isso, porque sabe que não é legal, sabe que não é o certo, sabe que não é aquilo que a palavra diz e acaba tentando se enganar, né, a si mesmo em relação assim com um tal procedimento. Profundo isso aí, hein? Isso é verdade. Então, e às vezes os maiores culpados, às vezes eu acho que nem, né, lógico que cada um tem a sua culpa, mas nem tanto não o enganador, mas quem que se deixa enganar, né? Porque às vezes a pessoa sabe, né, que está errado, sabe que não é correto, mas ela quer ser enganada em relação assim, porque ela tem aquela falsa esperança de que, né, pode dar certo. E às vezes a pessoa ela vai entrar nessa questão do que pode dar certo e nunca dá certo.
e às vezes depois ficar frustrado em relação àquilo. E Mas quem que é o culpado? Muitas vezes Deus foi o culpado, Deus não olhou para mim. depois coloca a culpa em Deus, né? Que Deus É, não cumpriu, né? Que Deus não honrou, né, a fé. Mas Deus honra a fé, né, de quem realmente assim tem fé em determinado, quando tem se uma base, né, um propósito, né, em relação àquilo. Mas não quando você é condicionado, levado, né, a tomar tal atitude. Então isso precisa partir de atitude, você. é. Aquela simples questão, né? As pessoas querem seguir a Bíblia à la carte. Eu vou pegar o que me me interessa. serve, o que me interessa aqui, mas isso aqui não me interessa não. Ó, 1.000 cairão, como é que é? Mil querendo ao teu lado, 10 mil, à tua direita. mas tu Não serás atingido. não serás atingido. Mas esquece daquela parte, no mundo tereis Aflições. aflições, que não ia ser fácil. As pessoas esquecem muito disso, né, Theo? As pessoas elas sempre procuram de uma forma assim apropriar, né, o evangelho da forma mais cômoda, né, para ela, mais fácil, né? É. E às vezes esquece das dificuldades, né? Quando Jesus realmente chamou a gente para seguir ele falou assim: toma sua cruz e siga-me. Então isso significa que, né, haverá dificuldade, haverá luta, haverá problema, né? Ele não nos isentou disso, né, de tudo isso, né? Mas as pessoas elas só querem realmente usufruir das coisas boas, né, daquilo lá no final, né, das bênçãos, das maravilhas, né, mas esquece, né, para você chegar em determinados lugares você teve que passar por determinadas Teve um coisas. processo, Teve né? um processo. E ninguém quer passar pelo processo, né? Ninguém quer passar pelo processo. O pessoal quer só de boa, né? Quer de boa, esquece do processo. Então, e as coisas elas vão acontecer e a partir do momento que você está disposto a passar pelo processo, né, e de ter aquela confiança, né, de que o processo, né, vai te, né, lapidar, vai te produzir em você algo melhor, né, porque às vezes a gente precisa, né, de ter as coisas na nossa vida e Deus quer fazer e isso leva às vezes perdas, né, problemas, dificuldades, né, para que você chegue no processo, né, que Deus realmente quer que você lá na frente, né, quando você obter a vitória, né, a sua bênção. E tem gente que esquece que o seu tempo não é o tempo de Deus, né? Você quer as coisas no seu tempo, mas tem o tempo de Deus. Com certeza, né? Nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E o tempo de Deus às vezes é difícil de entender, né? Porque às vezes a gente acha sempre que é demorado e às vezes a gente não está disposto a esperar, né? Porque hoje o mundo que nós vivemos hoje é sempre na praticidade, né? Em tempo assim, mais Todo rápido. mundo quer tudo para ontem. Para ontem, né? Então hoje as coisas são criadas, né? Hoje assim de uma forma que precisa ter pressa, né? Não é o tempo, né, daquele antigo, né, que você precisava, né, colher a lenha, né, catar a lenha, né, para acender o fogão, né, para depois aquecer. Hoje não, você liga o micro-ondas, você liga o forno e o negócio está pronto, né? E às vezes a gente acha que está nesse tempo, nessa era, né? Mas o tempo de Deus é diferente, que tem um processo, né? Tem um tempo, né? Eu lembrei, foi do... É tipo o filme do... Como é que é, gente? Do Karate Kid, já viu? O cara já quer saber, já quer lutar, já quer brigar. Aí o velhozinho, não. Pega o carro ali, pega esse pano aí. Gira, assim. Cara, vai pintar ali a cerca ali. o que isso tem a ver com lutar? Gira pro outro lado, vai pro outro lado. Né? Até a pessoa entender o processo, que aquilo ali, que pra você parece ser uma coisa boba, parece ser uma coisa inútil, quando você vai olhar, tudo tem um fundamento, né? Porque Deus, ele é perfeito, né? Deus, ele é perfeito. Deus, ele é minucioso. Concorda com isso? Claro. Deus, ele é perfeito em tudo, é tudo sincronizado. Se a gente realmente, assim, prestar atenção nessas coisas, nesses detalhes, né, de Deus, a gente vai aprender muito, né, com Deus, né? Porque às vezes a gente costuma fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, né, de qualquer maneira, e às vezes as coisas não acontecem, né, depois dá problemas futuros, né, pra gente, porque a gente não pensou, né, nos detalhes, né, nas coisas, né, e Deus não, quando Deus faz as coisas, Deus pensa em tudo Nos isso, né? mínimos Nos detalhes. Por isso, quando Deus faz as coisas é perfeita, né, tá tudo certo, né, tudo que Deus faz é perfeito, né, porque Deus pensa, né, em todas as coisas, porque a gente imagina Deus, né, Nossa visão também é muito limitada, né, Teófilo?
limitado, porque a gente É. conhece um Deus, né, que o Deus é, que a gente faz que o Deus fala assim, e às vezes as coisas acontecem, mas dentro disso, desse acontecimento que Deus faz, Deus já pensou, Deus já, né, calculou, Deus já fez todas as coisas, né, porque para aquilo dar certo, tudo tem que ter, né, um cálculo, tem que ter uma matemática, tem que ter pensamentos, tem que ter, né, para se chegar naquele ponto, né, então as coisas de Deus são dessa forma. Então aí a gente tem que começar a ver Deus dessa forma, né? De que Deus realmente ele faz todas as coisas, né, com facilidade, mas né, tudo pensado. Por isso que tudo as coisas de Deus dá certo. É porque às vezes o que a gente não faz, a gente costuma fazer as coisas de uma forma impensada, né, que quer coisa muito rápida, né? Então, e às vezes acontece, às vezes a gente acha que vai dar certo e às vezes acaba não dando certo, né, pra gente. Por quê? Velho ditado humano, que é verdade. A pressa é inimiga da perfeição. Né? Por isso que às vezes Deus é poderoso para fazer as coisas tão rápido, também por mais porque ele já pensou, mas também ele demora também porque está pensando. Ele está pensando mais, hein? Se Deus quer trabalhar na sua vida, é tipo Thanos. Ele faz assim, ele não precisa fazer assim, né? Só tô dando exemplo. Se quiser que você fique milionário agora, você vai ficar milionário agora. Mas, às vezes ele deixa você ficar milionário, mas às vezes você tem que passar por um processo todo para ser preparado para aquilo ali, porque se você às vezes, tô dando só um exemplo, viu? Se você às vezes ficar milionário de uma hora para outra, você vai se perder em muitas coisas, Está preparado, né? para que Tô falando milionário para dar um exemplo. Isso é para tudo na vida, né? Para uma profissão, para alguma coisa, para um relacionamento, né? Para você adquirir um relacionamento bacana. Então, assim, depende muito. Então, assim, você tem que passar pelos processos de Deus. Quando você quer que Deus esteja no meio daquele negócio, né, Teófilo? Quando é o mais sensato, né, você ter Deus, né, porque quando você não tem, de fato, né, a sua mente, ela tem também o poder, né, de destruir rápido, né, as coisas que você conquistou. Então, e quando Deus realmente ele dá pra gente, e assim leva o tempo, né, então ele leva o tempo para que a gente amadureça, né, para que a gente cresça, né, para que a gente, né, tenha entendimento, né, para que tudo aquilo que você conquistou, que ele te deu, que você saiba lidar, né, de forma que aquilo não vai ser um problema na sua vida. E quando a gente realmente tem esse entendimento, a gente vai saber usufruir, né, das bênçãos de Deus sobre a nossa Bacana vida. demais. Né? Vamos conversar contigo, meu amigo Teófilo. Tel, para os íntimos, Tel. Esse é o canal que fala sobre Jesus, fala sobre a Bíblia, né? Para nós discutirmos sobre isso, né? Então, assim, o que você acha sobre tudo isso? Deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço para você.